A paz do Senhor para todos vocês. Estamos aqui para voltarmos no tempo, no ano de 1961, quando eu nasci ali na cidade de Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, meu pai era o pastor daquela igreja. Tinha uma casa pastoral ao fundo da igreja onde nós morávamos, e foi ali naquela casa que eu nasci. Usar a expressão eu nasci dentro da igreja não é exagero, porque a casa era bem coladinha com a igreja, consequentemente era no mesmo terreno da igreja. Era chamado casa pastoral, que é a casa que era dada para o pastor morar. E ali naquela ocasião era comum as parteiras fazerem os partos, e foi uma parteira que fez o meu parto naquela ocasião. Conversando lá em casa, alguém fala que pode ter sido a irmã Lota que viveu mais de 100 anos e era parteira na época. Então alguém diz que ela pode ter sido a parteira que me trouxe à luz. Não sabemos, e aí se alguém aí de Piraí souber, pode fazer os comentários e comentar esta situação, que seria muito interessante nós elucidarmos este evento. Então, ali na cidade de Piraí, onde nós temos muitas recordações boas, nós saímos dali quando eu tinha 5 anos de idade, morei por 5 anos na cidade de Piraí. Eu me recordo da irmã Lota, de saudosa memória, a Ruth, que ainda vive, graças a Deus, Eliseu, sua digníssima esposa, a Lúcia, o nosso irmão Elias. E hoje ali em Piraí, quem dirige a igreja ali, inclusive, está fazendo uma catedral muito bonita, é o pastor Cláudio. E eu já disse para o irmão Eliseu que na inauguração eu quero ver se eu apareço por lá, porque afinal de contas é minha cidade natal e é no local onde eu nasci que está sendo construída uma grande catedral, uma coisa colossal, muito bonita. Então eu quero ver se eu tenho a oportunidade de participar da inauguração na ocasião, quando for inaugurada. Mas aos 5 anos nós saímos da cidade de Piraí e meu pai foi transferido para a cidade de Resende. Naquela ocasião havia muita transferência de pastor, hoje nem tanto, mas naquela época era muito comum o pastor ficar poucos anos numa cidade e daqui a pouco já ser transferida para outra. E aí meu pai vai transferido para a cidade de Resende, e lá em Resende ele vai ser o pastor daquela igreja. E eu também tenho muitas boas lembranças da cidade de Resende, que depois ele vai voltar a ser pastor algum tempo depois. Mas naquela ocasião nós ficamos ali mais aproximadamente 5 anos também. Estudei no colégio Olavo Bilac, que fica ali no bairro do Manejo. Moramos na casa alugada do senhor Mário, que era um português que gostava muito do meu pai, e ele construía a casa e dizia:
essa casa é para o pastor Zezinho morar. Então foi um tempo muito bacana, morando ali em Resende. Ali naquela ocasião eu lembro de ter sido engraxate, vendedor de verdura, lembro de colocando verdura dentro de um cesto e saindo para vender. Algumas vezes morávamos ao lado de uma japonesa que produzia hortas e nós pegávamos aquelas verduras dela para nós vendermos. Aí saíamos ali pelo bairro vendendo aquelas verduras. Então também foi um tempo muito bom, um tempo de boas lembranças, e daquela época ainda temos muitos amigos ali na cidade de Resende, como por exemplo pastor Gesias, que está ali em Resende ainda, a família do Gelson, do Gelson, e a família da irmã Olga, que já dorme no Senhor, mas toda a sua família está ali, o Luiz, o Ronaldo e tantos outros mais moram ainda em Resende. Então, também foi uma época muito bacana de se viver ali na cidade de Resende. Depois, com aproximadamente 10 anos de idade, meu pai mais uma vez foi transferido para dirigir a cidade de Angra dos Reis. E na cidade de Angra dos Reis, ele dirigiu ali aproximadamente uns 2 anos, e aí agora eu já estava com 10 anos de idade indo para 11, e aí comecei a jogar bola, coisa que na época era proibido, e estava vocacionado para jogar bola, jogava bola muito direitinho, muita gente elogiava o meu futebol, só que existia algum problema, porque o jogo era no domingo pela manhã, no horário da escola dominical. E aí ficava difícil, porque nosso pai não permitia que a gente jogasse bola e faltasse na escola dominical. Na realidade era proibido jogar bola, mas a gente sempre dava uma fugidinha para jogar uma bolinha. No meio da semana ainda dava para fugir, mas quando chegava no domingo tínhamos que ir para a escola dominical. E lá na cidade de Angra dos Reis nós morávamos no bairro que é chamado Verôme. Nós morávamos ali na Verôme, e lá na Verôme tinha a congregação da Verôme, nós morávamos ao lado da congregação, mas a sede ficava em Angra dos Reis, lá no centro. Então, para nós acordarmos cedo no domingo, nosso pai nos levava no sábado à noite para Angra, nós dormíamos lá na casa da igreja, para no domingo acordarmos já no horário da escola dominical, que sempre tinha oração cedo. E eu lembro de um episódio que eu jogava no time menorzinho, porque eu tinha 10 para 11 anos, e o Samuel jogava no time maior, que era já o juvenil. E quando foi no domingo de manhã que tinha a final do campeonato lá na Verôme, aí eu com o Samuel pegamos o dinheiro da oferta da escola dominical, fugimos, pegamos o ônibus, e com o dinheiro da oferta nós pagamos o ônibus e fomos lá para Verôme para jogar a final do campeonato. E eu lembro que quando eu cheguei, o meu time jogava primeiro que o time do Samuel, o meu time já estava jogando. E eu fui falar com o dono do time, que a essa altura do campeonato já deve ter falecido, o senhor José Farias, e ele disse para mim: pode ser quem for, se chegar atrasado no jogo, não joga.
eu fiquei muito triste. Final de campeonato, fui lá para o fundo do campo, fiquei lá atrás do goleiro, ali fora do campo. Aí o técnico do outro time, que já me conhecia, foi lá e perguntou para mim: você não vai jogar? Eu falei: não, o senhor José Farias não quer deixar eu jogar. Ele falou: não, então você joga no nosso time. E então eu fui jogar no time dele. Colocaram o meião, colocaram a chuteira nos meus pés, me deram um short lá, que o short era muito grande, quase uma calça comprida. Eu era pequeno, mas mesmo assim eu coloquei e já me colocaram em campo para jogar contra o meu time mesmo. Era o time de Angra jogando contra o time da Verome. Como o meu técnico não deixou eu jogar no time dele, o time da Verome, de Angra, me deu uma camisa e um calção, e eu já fui jogar. E poucos minutos que eu estava no campo, a bola sobrou para mim, eu fui lá e fiz 1-0. Aí eu lembro que o Samuel estava ao lado do José Farias, que era o dono do time. Estava ele e um outro rapaz amigo nosso chamado Lau, que também jogava no juvenil junto com o Samuel. E o Samuel depois me comentou que o Lau falou pro Zé Farias: falou: tá vendo? Não quis deixar o Eliel jogar no nosso time, lá, tá fazendo gol contra nós. Só que o nosso time lá de Angra, era bem ruinzinho, e o time da Verome era muito melhor. Nós perdemos o jogo por 2-1. Mas foi um episódio interessante naquela ocasião que eu gostaria de lembrar para vocês. E lá em Angra dos Reis, foi um tempo muito bacana, porque nós voltávamos da escola e, ao invés de irmos para casa almoçar, a gente passava na praia, deixava o nosso material lá, dava um mergulho na praia, depois pegava o material e voltava para casa para só depois então almoçar. Foi um tempo muito bacana também, e deste tempo que meu pai dirigiu ali a cidade de Angra dos Reis, nós temos muitas amizades bacanas daquele tempo, amizades que nós preservamos até hoje, como por exemplo a família do pastor Atanael de Souza. Nós temos amizade com toda a família deles até hoje. Então, pastor Atanael, sua irmã Alza, Marta, Áurea e Alzineia, tem muita gente dessa família aí. Se eu for falar todos os nomes, eu vou me esquecer de algum, mas é uma família que nós amamos muito. O Tiaguinho, também o irmão do Tiaguinho, outro filho do Nael, que é o Thomas, tem a Martinha, a esposa do Nael. Ou seja, é uma família que nós amamos muito, e constantemente, agora nem tanto, mas quando eu era casado de novo com a Liliana, que não tínhamos os filhos, nós íamos todo ano passar férias ali em Angra dos Reis, eu com a minha esposa. Tanto era a amizade que nós tínhamos com ele e que preservamos até hoje. Então, a cidade de Angra dos Reis também traz muitas lembranças boas. Foi lá que depois eu fui me converter, quando eu estava já com 18 anos, desviado aqui em São Paulo, que eu voltei para Angra, e lá foi onde eu me batizei, na época do pastor João da Cruz Costa. Mas isso já é um pouco mais para frente, pelo menos uns 6 anos depois. O interessante é notar que Angra dos Reis é uma cidade que marcou a nossa família, tanto que até hoje nós temos ligação com Angra dos Reis, que é uma cidade que ficou no nosso coração. E foi de Angra dos Reis que meu pai resolveu vir para São Paulo, porque na ocasião o meu primo
pastor Sherlock, falou com meu pai assim: tio, o povo está crescendo, já temos a Lígia que já tem 18 anos, então está na hora desse pessoal começar a trabalhar. E aqui em Angra dos Reis não tem trabalho para eles, mas lá em São Paulo a condição é muito mais favorável. Foi quando meu pai aceitou a sugestão do Sherlock e nós viemos para a cidade de São Paulo. Nessa ocasião eu já estava com 12 para 13 anos aproximadamente. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar agora do nosso tempo aqui na cidade de São Paulo. Por hoje é só. Deus abençoe. Até a próxima. Fica com Deus.